Em Porto Alegre, na ponta da linha conosco, o deputado Gilmar Socella, do PDT, é que a comissão que ele preside, a comissão especial dos municípios sem acesso asfáltico, está avaliando a situação das obras nesses municípios, exatamente porque esses municípios enfrentam, sempre no período de chuvas, no período de inverno, uma dificuldade muito grande. Deputado Gilmar Socella, boa tarde. Gustavo Vitorino, prazer falar contigo, meu irmão. Uma honra ter o senhor. Uma honra ter o senhor sempre. Falar com você, querido. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, o senhor preside uma comissão que lida literalmente com aqueles pequenos municípios que não têm acesso asfáltico, que dependem de pequenas estradas, da conservação dessas pequenas estradas, para que tenham uma condição mínima de acesso a outras regiões. Me fala um pouco dessa comissão e dessa avaliação que foi feita através de um relatório que está sendo elaborado, para dar uma ideia do que acontece no acesso a essas pequenas cidades, deputado. Olha, Gustavo, está aqui no meu gabinete, para te ter uma ideia, 2 ex-prefeitos e um vereador, lá de Biraiaras, o Marcelinho e também o Paulo Berté de Gramado Xavier, vereador Ramir, bem lá de Tapejara, de pequenas cidades, justamente, e Biraiaras, para ter uma ideia, agora que foi feito o asfalto de Biraiaras São Jorge. Só para te ter uma ideia, Gustavo, retomando um pouquinho da história, lá em 2003, nós, quando assumimos a FAMURS, criamos lá, por sugestão do município de Boqueirão do Leão, uma associação chamada Associação dos Municípios Sem Asfalto. Na época, Gustavo e ouvintes, eram 129 municípios sem ligação asfáltica. Um absurdo, né? Isso faz, então, 12 anos atrás, 13. Passado esse período, veio o governo Rigoto, ele conseguiu, com a seca danada, fez 5 obras. Aí veio o governo Ieda, aí nós conseguimos chegar aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual em 2007. Criamos aqui uma comissão especial dos municípios sem asfalto, já naquele primeiro mandato. O que se conseguiu naquele ano, Gustavo? Com aquela operação chamada APIO, lembra aquelas ações que foram vendidas no governo IE do Banrisul? Nós conseguimos, desse valor de 2 bilhões, 1 bilhão foi para capitalizar o Banrisul, 500 milhões foi para os municípios sem acesso asfáltico. Conseguiu-se fazer 19 trechos naquele momento, né? Restando, então, 105 municípios do governo Tarso. Nova comissão foi criada, fomos atrás, ampliamos o financiamento do BNDES, foram 600 milhões de financiamento. Se conseguiu fazer no governo Tarso 25 obras. Então, para sintetizar, nesses 3 governos finais foram 49 municípios que tiveram ligação asfáltica. Ainda já foram 5 agora no governo Sartori, eram 80 no início do governo Sartori, agora são 74. Tem uma obra aí que falta só a sinalização. Então são 74, Gustavo, e amigos da Pampa, 74 municípios ainda sem ligação asfáltica no Rio Grande. E há um estudo do Banco Mundial que, se todos os municípios tiverem a ligação asfaltada, nós poderemos aumentar de 2 a 2,5% do PIB do Rio Grande. Então veja bem quanto isso representa de desenvolvimento, mas principalmente, Gustavo, nas 10 audiências públicas que fizemos aí com todos os meus colegas deputados, onde esta comissão, todos os parlamentares, vou repetir, todos os parlamentares assinaram o requerimento para a sua criação da comissão especial. O mais emocionante, Gustavo, é ouvir as pessoas dizer assim: olha, meu filho sai para estudar, mas não volta mais na minha cidade, né? Porque nós não temos emprego, não temos geração de renda, e isso dói no coração, né? Saber que a pessoa só sai da sua cidade se não tiver oportunidade de trabalho e emprego. Ninguém quer sair de onde nasceu, onde convive com a sua família, né? O final de semana, com os amigos, na escola, né? No trabalho. Então, Gustavo, nós estamos brigando muito e o parlamento tem feito um trabalho forte nesse sentido. Deputado, essa discussão que se tem no tocante a esses municípios passam certamente pela situação desesperadora das finanças do nosso estado. E, ao mesmo tempo, um pensamento de uma parceria público-privada está descartado porque não existe um volume significativo que justifique investimento. Eu queria levantar uma questão para o senhor. Existem alternativas técnicas, por exemplo, de um asfalto ou um tipo de pavimentação que suporte uma carga de peso inferior, mas por conta disso seja muito mais barato? Enfim, eu tô delirando aqui na tentativa de encontrar uma alternativa para essas pequenas cidades, deputado. Olha, Gustavo, muito bom. Nessas várias audiências que fizemos, por isso que eu não quis relatar tudo aqui, para oportunizar você fazer a pergunta. Gustavo, o que a gente está trabalhando? O nosso relatório de encaminhamento e as recomendações finais tem várias alternativas. Uma delas, parceria público-privada, você falou muito bem, não tem, porque não tem volume de veículos, né? O VDM é muito baixo, então esse volume diário de veículos não compensa nenhuma parceria. O que nós estamos buscando agora, Gustavo?
Nessa renegociação da dívida que os estados, que foi aprovado ontem, nós batalhamos para que não tivesse aquele artigo, e eu não tenho a redação final, por isso que agora também não posso lhe dizer se saiu ou não. Havia um artigo lá que vedava os estados de tomar novos financiamentos. Nós pedimos à bancada federal, ao secretário, ao ministro-chefe da Casa Civil, Padilha, para que houvesse uma excepcionalidade, ou seja, que continuasse, pudesse permitir aos estados tomarem novos financiamentos para justamente infraestrutura, especialmente os municípios sem acesso asfáltico. Então o Estado já tem encaminhado um pedido de financiamento de 100 milhões de dólares, viu, Gustavo, para o CAF, que é a Confederação Andina de Fomento. Então essa possibilidade de financiamento existe, né? Nós estamos agora, logicamente, esse ano não, porque a receita caiu bastante, então o Estado nem tem capacidade de tomar novos financiamentos. Mas o que eu queria dizer também em outros temas, a questão de alguns convênios, tem alguns municípios que querem fazer convênio para executar as obras, então seria mais barato para o Estado e os municípios também fazer parceria. Tem outras obras desses 75, se não me falha a memória, tem uns 3, 4 trechos desses que são áreas turísticas. Então, acessar recursos do Ministério do Turismo, porque já teve 3 municípios que foram beneficiados ao longo desses 10, 12 anos, né, com o município, com o recurso do Ministério do Turismo, porque o Ministério também incentiva, né, a obra de infraestrutura para poder acessar, quer dizer, para poder divulgar, mas principalmente acessar as cidades e os pontos turísticos. Então nós estamos trabalhando com várias alternativas, entendeu? Né? Na busca de efetivamente ter um recurso, um volume maior para poder andar mais rápido e corrigir essa grande injustiça que o Estado do Rio Grande do Sul tem com 75 comunidades, 74 comunidades ainda que não tem ligação asfáltica. E só para dar um dado, Gustavo, Santa Catarina, na comissão da outra, que foi lá em 2011, nós oficiamos o governador do Paraná e de Santa Catarina. Naquele momento, há 4 anos atrás, 5, né, eles nos responderam que Santa Catarina faltavam 4 municípios, o Paraná 7. Já a informação atual, né, todos os municípios de Santa Catarina e do Paraná, pelo menos, têm uma ligação asfaltada, entendeu? Então nós estamos levando de goleada, né, com os nossos co-irmãos estados da região sul. Tá certo. Deputado, mais uma vez um abraço, obrigado pela sua participação no nosso programa. Olha, eu quero agradecer, Gustavo, a oportunidade de falar e dizer que a gente vai atualizar, sim, a qualquer momento, todas as informações que a gente pode ter e buscar alternativas, né, que são fundamentais, que nós deixamos de colocar uma série de recomendações do relatório feito pelos nossos deputados Zanquim, a vice-presidente Zilá, mas dizer que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, Gustavo, todos os parlamentares assinaram esta comissão, ou seja, os 54 só não pôde assinar o presidente porque o requerimento é para ele. Então, há sim na casa um sentimento dos meus colegas deputados de que esse tema tem que ser corrigido o mais rápido possível. Não vai faltar vontade do Parlamento Gaúcho na busca de solução para corrigir essa injustiça que eu falei. Um grande abraço a ti, Gustavo. Um abraço a todos os ouvintes do Pampa na Tarde. Uma honra falar com todos vocês. Está aí conosco o deputado Gilmar Socella, do PDT, nos trazendo a situação desses municípios. Esses municípios, essas pequenas cidades que não têm acesso asfáltico, é complicado, né, doutor Estevão? Porque prejudica a economia da região, e nós temos um inverno rigoroso, então chove, aí forma barro, lama, alguns municípios ficam quase que isolados, os moradores dependem de carros especiais para poder acessar a sua cidade. Então, de fato, um olhar para esses municípios eu acho importante e acho necessário e urgente, mesmo que nós estejamos enfrentando a pior crise de todos os tempos. Porque o mínimo que a cidade precisa é o direito de se conectar a outros centros maiores, né? Acesso, né? Tu imagina, escoamento de produção, todas essas pequenas cidades, o pessoal quer estudar, vai para cidades maiores. Imagina um ônibus saindo, pegando atoleiro com estudantes, quantas tragédias acontecem em função disso. Então, assim, realmente é o mínimo que o governo tem que fazer, é asfaltar todos os acessos a todas as cidades, todos os municípios e distritos também. O problema é que sem dinheiro faz como, né? Por isso que eu pensei, de repente, um tipo de capeamento de menor qualidade, mas preço muito mais em conta, enfim, eu não sei, eu fico delirando aqui na tentativa de encontrar alternativa, nem que seja uma capinha, uma britinha. Bota uma britinha e larga um asfaltinho vagabundo por cima, só para o pessoal poder ir e voltar.
Ah, bom, não pode caminhão, tá bom, não pode caminhão pesado, mas pelo menos quando chove eles podem entrar e sair da cidade. Eu queria ter esse dado, quantos municípios no Rio Grande do Sul não têm acesso a asfalto? Ah, o deputado acabou de dar aqui, são centenas ainda. Centenas? Centenas, pequenas cidades, a maioria delas cidades que se emanciparam, distritos grandes que se emanciparam, mas que não estavam preparados para esse processo de emancipação. E aí é aquela história, né? Tem Câmara de Vereadores, paga vereador, mas não tem estrada que liga a outra cidade. Absurdo, né? Absurdo. Coisas da nossa política.